Bom dia, meus queridos. Bom dia. Bom dia, minha gente. Bom dia. Quem tomou Nescau, diga aleluia. Um cafezinho com certeza, né? Cafezinho de leite. Glória a Deus. Nós vamos falar hoje sobre um assunto muito especial. E eu peço que você esteja ligado, sintonizado à palavra de Deus. E nós vamos falar de um tema tanto, de uma certa forma, ainda desconhecido do povo de Deus, apesar de se falar sobre isso. Apesar de ser um termo utilizado, muitas das vezes saindo da nossa própria boca, mas um tema, às vezes, pouco compreendido, ou mal compreendido. Falar sobre a graça de Deus é algo muito especial que a igreja precisa entender, compreender, dimensionar, apesar da grande dificuldade de nós, seres humanos, entender a graça de Deus. Humanamente falando, é algo que muitas das vezes a gente olha, tenta compreender e diz: isso aí parece um absurdo, isso parece algo que não vai com a nossa característica humana. Falar sobre graça de Deus é nós entendermos quem é Deus. Falar sobre a graça de Deus é tentar perceber, no mínimo que seja, o amor dele, a misericórdia dele e o projeto que ele tem para a vida de cada um de nós. A ceia é uma celebração que nos remete à graça de Deus. Então, eu creio que é um dia muito apropriado para nós falarmos, uma vez que nós estamos trabalhando nesse mês de agosto, começando a partir de hoje até o último domingo desse mês, falando sobre crescer na graça e no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Essa é a recomendação bíblica para cada um de nós. Crescer na graça e crescer no conhecimento. Antes de nós entrarmos na questão do conhecimento de Jesus Cristo, ou seja, no investimento da nossa vida para o crescimento espiritual, rumo à maturidade espiritual, nós precisamos entender o contexto da graça. O que é a graça de Deus sobre nós? O que significa quando o apóstolo Paulo ouve de Deus a seguinte frase: Paulo, a minha graça te basta. Por que ela nos basta? Porque Paulo, ao ouvir isso, ao entender e ao compreender isso, ele passou a olhar a vida numa outra ótica. Ele passou a entender até as questões do sofrimento, das angústias, dos problemas que atravessamos na vida, entendendo que são nesses momentos onde Deus mais se manifesta, onde o poder de Cristo mais é percebido, onde nós podemos ver a ação de Deus, o agir de Deus. E aí ele foi capaz de dizer: então, quando eu sou fraco, é que eu sou forte, é que sobre mim repousa o poder de Cristo. Ele passou a olhar a vida numa outra ótica. Que Deus nos ajude, amados, a nós enxergarmos a vida na ótica certa, amém? Tem muita gente tateando pela vida, tem muito crente que, apesar de estar na luz de Cristo, ainda tem a sua mente obscurecida da falta do entendimento do que é a graça de Deus e do que é o crescimento espiritual. E que Deus nos ajude nesse mês de agosto a nós compreendermos um pouquinho mais. Eu sei que 4 domingos é muito pouco para nós esgotarmos o assunto, não vamos esgotar, mas vamos tentar trazer à tona os valores principais, a essência, a base, para nós compreendermos isso. Eu queria convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Salmo 63, versículo 3. Palavras de um homem segundo o coração de Deus. Palavras de um homem que era sensível a Deus, que procurava investir a sua vida em buscar o Senhor, em fazer a vontade dele, em procurar conhecê-lo cada vez mais. Um homem que procurava ser íntimo de Deus. Um homem que o seu reinado trouxe uma renovação espiritual, por ser ele um homem que dava exemplo para os outros, de alguém que era apaixonado por Deus, que é o rei Davi.
O rei Davi foi um homem, como a Bíblia mesmo nos diz, segundo o coração de Deus. E ele escreve aqui no Salmo 63, no versículo 3, dizendo: porque a tua graça é melhor do que a vida, os meus lábios te louvam, assim cumpre-me bendizer-te enquanto eu viver, e em teu nome levanto as mãos. Vamos curvar nossas cabeças, vamos orar, vamos pedir a direção do Espírito Santo. Deus querido, Deus amado, pedimos ao Pai nesse momento inspiração aos nossos corações, unção sobre a nossa mente, sobre o nosso espírito, para que possamos, ó Deus, assimilar a Tua palavra. Não queremos assimilá-la apenas intelectualmente, mas queremos que ela possa penetrar como a espada de dois gumes que ela é, penetrar até o nosso íntimo, até o nosso interior, até o nosso espírito, e podermos, ó Deus, discernir, compreender, ó Deus, perceber o valor da Tua graça em nossa vida. Em nome do Senhor Jesus, fala comigo, fala com meus queridos irmãos aqui. Nós pedimos pela fé, no nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. A Bíblia, ela revela a graça de Deus de Gênesis a Apocalipse. Nós já podemos perceber que imediatamente a queda do homem, quando o pecado entra na vida do homem e causa aquela desgraça toda que até hoje nós sofremos isso, o mundo sofre, as pessoas já nascem em pecado. E assim que aquele primeiro casal, Adão e Eva, desobedeceram a Deus, pecaram, perderam seus direitos espirituais, perderam as suas imagens e semelhança de Deus, imediatamente Deus já traz uma palavra dizendo sobre a sua providência em restaurar a comunhão que foi rompida, em restaurar a condição que o homem passou a se encontrar, agora em pecado, agora escravo do pecado, agora no império de trevas, no mundo dominado por trevas, no homem que agora passou a ser violento, passou a ser carnal, passou a ser egoísta, passou a pensar em si mesmo, passou a desprezar o próximo. Deus então começa a providenciar uma forma de recuperar a antiga situação, uma forma de criar uma ponte, porque agora há um abismo entre o homem e Deus. E Deus então diz que do descendente da mulher haveria de nascer aquele que iria pisar na cabeça da serpente, que viria a restaurar. Ali Deus já começava a revelar a sua graça. E todo o Velho Testamento mostra Deus preparando um povo, Deus criando um ambiente para a vinda do seu Filho. O plano de Deus era enviar Jesus Cristo, o único perfeito, o único que não pecou entre os homens, o único que poderia, dando o seu sangue, teria condição de resolver a questão do pecado na vida do ser humano, que antes os sangues de animais não resolviam, apenas encobria, apenas disfarçava, mas não limpava e purificava totalmente o homem. Então Deus estava preparando um cordeiro perfeito. Por isso João Batista disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. A Bíblia diz que o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Então Deus já começou a providenciar. O Velho Testamento é exatamente a sombra daquilo que viria a se tornar substância, aquilo que viria a ser estabelecido, a ser realidade em Jesus. E chegou então o que nós chamamos de tempo da graça de Deus. Na verdade, o tempo da graça de Deus não é esse tempo do Novo Testamento, mas é o tempo em que Deus já começou a providenciar a restauração do ser humano. Nós tentamos definir a graça de Deus, a teologia de uma certa forma, na seguinte frase: de que graça de Deus é favor imerecido. Em que sentido, pastor? No sentido de que nós não merecemos, mas ainda assim Deus foi gracioso para conosco. Em que Deus, Ele resolveu ser favorável ao homem. Homem, eu digo o gênero humano, homem e mulher. Deus resolveu e ponto. Mas como pode? Por que Deus não ama só
Porque Deus ama o homem mau, porque Deus ama o pecador. Mas quem disse que há bons e maus? Todos nós somos maus. Todos nós merecíamos viver para sempre longe de Deus. Jesus disse certa feita a homens que acusaram uma mulher de adultério. Realmente ela havia pecado, e a lei de Moisés dizia que devia apedrejar. E eles foram até Jesus, ver o que Jesus iria dizer, tentar envergonhar Jesus, dizendo: mestre, essa mulher foi pega em adultério e a lei diz para apedrejar. O que tu dizes? O que Jesus respondeu? Irmãos, eu queria ter estado lá para ver a cena. Jesus tranquilo lá escrevendo, rabiscando na terra, e eles insistindo: o que tu dizes? Jesus se levanta e diz: aquele que nunca cometeu pecado, seja o primeiro a tirar a pedra. Como que Jesus, alfinetando e dizendo: vocês estão acusando ela de pecado, mas quem de vocês não pecou? E na verdade nós somos. É graça de Deus. É Deus que ama. Mas por que Deus não tem preferência? Ele não tem preferência porque Ele é Deus gracioso. E ainda bem que Ele não tem preferências, amados. Porque senão o que seria da gente? Deus não tem filhos prediletos. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Está lá em João 3,16. Agora, como eu disse, humanamente, nós temos grande dificuldade em compreender essa ação graciosa de Deus. Exatamente porque a nossa concepção é essa. Como pode um justo morrer pelo pecador? Como pode Deus dar o seu Filho para morrer por gente que não presta? Por gente violenta, por gente maliciosa, por gente gananciosa, por gente que tem maldade no coração, por gente que sempre vai na contramão da vontade de Deus. A gente não consegue aceitar isso. Qual de nós daria o nosso filho em favor de alguém que não merece? Isso não entra na nossa cabeça. Mas ainda bem que Deus não é homem. Deus é Deus. E Deus é gracioso. Nós somos implacáveis. Deus é favorável. Não é que Deus seja injusto, não. Deus é um Deus justo, mas Deus é um Deus de graça. A graça de Deus, amados, ela promoveu a ação de Deus. Deus não ficou só em alguém dizendo: eu amo você, eu amo você, eu amo você, mas Deus começou a agir para reconciliar o homem, para resolver a questão do homem. Então Deus vai e envia seu Filho unigênito. Olha o que diz o Evangelho de João. Vá comigo ao Evangelho de João, capítulo 1, versículo 17. João capítulo 1, verso 17. Porque a lei, diz o texto, foi dada por intermédio de Moisés. Deus, através de Moisés, dá a sua lei, mostrando que o homem, ele não consegue obedecer, ele não consegue seguir a lei, ele está condenado. É impossível pela lei ser salvo. Mas diz aqui também no texto que a graça e a verdade vieram por intermédio de quem? De Jesus Cristo. A graça de Deus se manifestou na pessoa de Jesus. Vamos um pouquinho mais à frente, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 2, no verso 8. Vem a palavra de Deus e diz esta verdade para mim e para você, meu querido. Efésios 2, verso 8. Dizendo: porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras. Verso 9, para que ninguém se glorie, para que ninguém chegue e diga: ah, eu fui salvo porque eu mereci, porque eu fiz caridade, porque eu fiz coisas boas, eu fui solidário, eu fui voluntário numa obra social. Não é por obras. Apesar da fé ela sempre decorrer em obra, porque senão é uma fé morta,
mas não são as nossas obras que nos garantem a eternidade, a vida eterna. Não é o que eu faço ou deixo de fazer, mas é pela graça de Deus. E diz que nós somos salvos por meio de Jesus. Isso foi dom de Deus. Não é pelo nosso mérito ou demérito. Não é porque eu seja bom ou mal. Mas a partir do momento em que eu creio em Jesus e que eu abraço essa graça e eu aceito essa graça de Deus, eu passo a viver debaixo dessa graça. Aí a vida começa a mudar. Uma revolução acontece na nossa vida, essa que é a verdade. Porque a Bíblia diz que aquele que está em Cristo, ele é nova criação. Ele é recriado, ele é remodelado, ele é trabalhado por Deus. Como barro na mão do oleiro, ele agora é refeito para viver e andar em novidade de vida, para que agora as coisas sejam novas e as velhas sejam sepultadas. A velha criatura morre e passamos a ser novas criaturas. Isso é pela graça de Deus, amados. Não é pelo nosso esforço, não é por estarmos em todos os cultos da igreja, não é por estarmos na igreja A, B, C ou D, que nos garante o passaporte para o céu. É a graça de Deus, é o amor de Deus. Então, Paulo, ele tenta, e nós vamos ler aqui um texto para nós entendermos essa revolução que Deus faz na nossa vida por meio da graça. Paulo, ele tenta trazer um pouquinho de entendimento que seja, apesar de, humanamente falando, como eu digo, é quase impossível você definir realmente a graça de Deus, porque sempre irá além do que a gente possa conceber. Na epístola de Paulo aos Colossenses, capítulo 1, Paulo tenta descrever um pouquinho essa graça de Deus, e que mostra que Deus cria essa revolução na nossa existência. Ele promove um efeito positivo em cada um de nós, e nós precisamos, à luz desse texto, olhar a nossa vida e percebermos se realmente temos sido transformados desta forma, se temos deixado Deus trabalhar os nossos corações e mentes desta forma. Então vamos lá, Colossenses, capítulo 1, a partir do verso 1, do verso 1 ao 12, diz o texto: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, e o irmão Timóteo, aos santos e fiéis, ou seja, aos crentes, aos irmãos em Cristo, que estão em Colossos. A vocês, graça e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Sempre agradecemos a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, quando oramos por vocês, pois temos ouvido falar da fé que vocês têm em Cristo Jesus, e do amor que tem por todos os santos, por causa da esperança que lhes está reservada nos céus, a respeito da qual vocês ouviram por meio da palavra da verdade, o Evangelho que chegou até vocês. Por todo o mundo, este Evangelho vai frutificando e crescendo, como também ocorre com vocês, desde o dia em que o ouviram e entenderam a graça de Deus em toda a verdade. Vocês o aprenderam de Epáfras, nosso amado cooperador, fiel ministro de Cristo para conosco, que também nos falou do amor que vocês têm no Espírito. Por essa razão, desde o dia em que o ouvimos, não deixamos de orar por vocês e de pedir. Aí ele vem mostrando exatamente esta revolução, este efeito positivo que ocorre em nós por meio da graça, para que sejam cheios do pleno conhecimento da vontade de Deus, com toda a sabedoria e entendimento espiritual. E é por isso que vocês vivam, para que vocês vivam de maneira digna do Senhor e em tudo possa agradá-lo, frutificando em toda boa obra, crescendo no conhecimento de Deus, sendo fortalecidos com todo o poder, de acordo com a força da sua glória, para que tenham toda a perseverança e paciência com alegria, dando graças ao Pai, que nos tornou dignos de participar da herança dos santos no reino da luz. Aleluia. Aqui está, amados, onde a palavra de Deus nos mostra
que nós passamos, por meio da graça, a transbordar do pleno conhecimento da vontade de Deus. Por quê? Porque Deus ele vai se revelando. Você lê a palavra e você vai percebendo qual é o caminho de Deus, qual é a vontade de Deus para nós, que é boa, agradável e perfeita. Que não é uma vontade que devamos ter medo, receio, porque esse às vezes é um problema de alguns crentes que procuram não buscar e conhecer a vontade de Deus. Ele tem medo que a vontade de Deus não seja a vontade dele. Ele tem receio de que Deus diga, vá por ali, enquanto ele quer ir por lá. Muitos crentes têm medo da vontade de Deus, apesar da Bíblia dizer que ela é boa, agradável e perfeita. Nós não podemos e não precisamos ter medo da vontade de Deus, até porque não é uma vontade desconhecida, já está aqui na palavra. Deus nunca vai dizer para você algo diferente do que Ele já declarou pela sua palavra. O Espírito Santo quer que nós conheçamos, porque, amados, nós precisamos ser plenos do conhecimento da vontade de Deus. E quanto mais você conhece a vontade de Deus, mais você se alegra, mais você tem segurança no seu coração, mais você aprende a confiar em Deus, mais você percebe que o projeto de Deus para a nossa vida é o melhor projeto do mundo, muito superior e maior do que os nossos projetos que julgamos ser alguma coisa. A Bíblia diz, o coração do homem pode fazer planos, mas a resposta certa dos lábios vem do Senhor, porque Deus tem um plano melhor. Os nossos planos são feitos pelo nosso coração, e a Bíblia diz, nosso coração é enganoso, mas o coração de Deus conhece o ontem, o hoje e conhece o amanhã. Nós só temos de bagagem o ontem e o agora. O daqui a 1 hora não sabemos, o daqui a 24 horas não sabemos, o daqui a 10 anos não sabemos, mas Deus sabe. E Deus quer que daqui a 10 anos estejamos muito melhores, muito mais crescidos, muito mais amadurecidos, amados, amém? Muito mais confiantes, muito mais fervorosos, muito mais vivendo a graça de Deus. É o que Deus quer para a gente. Por isso ele diz, não olhem para a direita nem para a esquerda, olhem para frente, para o que está diante de você, para o prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus, esquecendo das coisas que para trás ficam, olhando para frente e vislumbrando o melhor de Deus. A graça de Deus faz essa revolução na nossa vida para que possamos a transbordar de sabedoria. Me choca às vezes eu encontrar mais sabedoria, às vezes em alguns incrédulos do que em alguns crentes. E ver às vezes alguns pastores que têm oportunidade de estar na mídia para falar com sabedoria sobre as coisas de Deus, e ao invés disso causam mais polêmica, causam mais ira, causam mais discussão e confusão. Quando você às vezes conversa com um cristão e você ouve cada coisa que aquele cristão fala, ele fala mais da vida dos outros do que de Deus para as pessoas, ele reclama mais da vida do que agradece. Como nós precisamos de sabedoria num mundo sem sabedoria, amados, e que as pessoas não sabem o que fazer. As pessoas se encontram nas encruzilhadas da vida, no meio das crises, dos problemas, das lutas, dos desertos, e dizem, eu não sei o que fazer. Por isso muitos dão cabo da sua vida, muitos se desesperam, muitos cometem uma loucura que depois se arrependem. Como nós precisamos de sabedoria. A Bíblia diz, alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, porque Deus é Deus gracioso. Deus, Ele quer nos conceder sabedoria, para que você, no meio da bifurcação, em que não há placas, em que a vida não te apresenta a solução, e você então olha para o Senhor, você vai à palavra de Deus, e Deus mostra para você, e Deus te dá a resposta. Isso é graça de Deus. Ele te dá sabedoria, porque sabedoria não é conhecimento humano, sabedoria é conhecimento de Deus, é a mente de Cristo em nós. Essa revolução implica em nós transbordarmos também de entendimento espiritual. A sabedoria, ela não tem só aplicação espiritual, ela tem aplicação no dia a dia também. Agora, o entendimento espiritual, amados, é necessário, porque nós vivemos num mundo
que não é composto só de pessoas, de coisas materiais e palpáveis. Há uma realidade espiritual. Há uma realidade espiritual acontecendo na nossa vida, há uma realidade espiritual acontecendo no mundo, há uma realidade espiritual acerca de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em que a Bíblia diz que há anjos, há demônios, há o diabo. E as pessoas estão vivendo a vida apenas no campo material, do que ela vê, mas a Bíblia diz que nós não somos daqueles que andam pelas coisas que vêm, mas pelas que não se veem, porque há realidades espirituais, e a Bíblia descortina isso para nós, para que nós possamos enxergar tanto a questão material quanto a questão espiritual, e sabermos como agir em cada situação. Saber que muitos problemas que nós atravessamos não são problemas apenas criados pelo homem, mas há muitas também interferências espirituais. Há ações malignas, a Bíblia fala do dia mau, a Bíblia fala de forças espirituais do mal nas regiões celestes, a Bíblia fala de um mundo tenebroso, que é o mundo que a gente vive. Bom seria você se converter direto para o céu, acabou o sofrimento, aí poderíamos dizer, pare de sofrer. Mas ainda estamos no mundo, passamos por aflições, mas em meias aflições nós conseguimos enxergar Deus, reconhecer Deus, saber quando é dedo de Deus e dedo do diabo, porque quando é dedo de Deus você agradece, quando é dedo do diabo você resiste e vence, você atravessa o dia mau e permanece firme e vence, amém? Essa é a diferença. Não é que passamos a ser melhores do que os outros, mas é que Deus, pela sua graça, Ele vai nos ensinando, Ele vai nos mostrando, o Espírito Santo vai falando no nosso coração. Essa revolução implica, amados, em nós vivermos de modo digno do Senhor, diz o apóstolo Paulo aqui em Colossenses. Aquele que está na graça de Deus, ele agora é uma pessoa diferente. Ele não se tornou melhor ou mais especial que os outros, não. Mas ele passou a ser uma pessoa diferente. Ele passou agora a ser sal da terra e luz no mundo. E a Bíblia diz que nós passamos a viver do modo digno do Senhor. Eu não posso mais viver uma vida que envergonha Deus. Eu não posso mais viver uma vida em que as outras pessoas vão caçoar de Deus e dizer, está vendo lá aquele crente? Está vendo como ele mente? Está vendo como ele pula a cerca? Está vendo como ele trai a mulher? Está vendo como é o que sai da boca dele? Você vê como é que ele pragueja? Você vê como é que ele trata as pessoas? Você vê como é que ele vive em família? Você vê como é que ele aproveita de situação para se dar bem? Você vê como é que ele não tem nenhuma questão moral para se envolver em maracutaias, em se vender? Está vendo como é que ele vive a vida dele? A igreja é um santinho, a casa é um demônio. Isso envergonha a Deus, e deveria envergonhar aqueles que assim o praticam. Talvez você diga, pastor, eu já ouvi muitas vezes pessoas comentando acerca de outros crentes, e eu fico envergonhado. Imagina Deus. Que aquele que está na graça de Deus, amados, ele passa a procurar vigiar a sua vida, a fugir do mal, de toda aparência do mal, a fugir da sensualidade, a não guardar no seu coração ressentimentos, malícias, a ter um coração aberto para Deus, procurar ser menos egoísta e mais solidário, a ser menos centralizado em si mesmo e procurar perceber a necessidade do outro, a compaixão para com o outro, a entender que ele não é sozinho e que sozinho ele não consegue servir a Deus, ele precisa viver em comunidade do povo de Deus. Ele precisa estar na casa do Senhor com a igreja, adorando a Deus, crescendo junto, vivendo, experimentando aquilo que Deus tem derramado sobre a sua igreja. Viver de modo digno do Senhor faz parte dessa revolução. Olha para o seu passado, meu irmão. Olha quem você era antes de conhecer a graça de Deus.
Olhe para a sua vida hoje e faça um balanço. Faça um balanço sério, transparente da sua vida. E se você não tem percebido mudança, tome uma decisão hoje: Senhor, eu quero a partir de hoje viver debaixo dessa graça, e eu quero e vou permitir o Teu Espírito Santo mudar a minha vida. Se você faz um balanço e você vê, meu Deus do céu, que melhora, que transformação, que eu era hoje, o que eu sou agora, eu não mereço nada disso, Senhor. Então você possa dizer: glória a Deus, Senhor, continua essa obra em minha vida. Ela não acabou ainda. Ele começou uma boa obra, Ele vai completar. O problema é que nós embarcamos a obra de Deus. Diga para o seu irmão: não embarque a obra de Deus. Você não é fiscal da prefeitura. Oh, aleluia. Somos nós que embarcamos. Não adianta a gente botar a culpa nos outros. Agora todo mundo quer saber de Deus, porque aquele pastor, que aquele irmãozinho fez assim comigo. Não, a culpa não é dos outros, somos nós. Ninguém tem poder de tirar você do amor de Cristo. A Bíblia diz que nem anjos, nem o diabo, nada nessa vida, a não ser nós mesmos. Fechar o coração para ele, expulsar ele e trancar a porta. Essa transformação, essa revolução fala de um viver também para o agrado de Deus, onde a nossa preocupação agora, amados, não é agradar mais a nós mesmos, mas aquele que nos salvou, nos regenerou, aquele que nos tornou novas criaturas. Aí tudo que a gente passa a fazer, a gente tem a seguinte preocupação: será que vai agradar o meu Deus? Eu creio que todo crente que tem essa preocupação, ele não fica na paranoia, na questão de devo ou não devo fazer. E agora? Ligo para o pastor? Busco o conselho? O que a palavra de Deus tem a dizer? E ele fica atônito, porque quando ele passa a ter esse desejo de viver para agradar o Senhor, ele sabe em que lugar ele pode frequentar e em que lugar ele não pode frequentar. Ele sabe, ele agora tem um Espírito Santo que mostra, que incomoda. Ele sabe qual é o comportamento que ele tem que ter diante dos crentes, diante dos incrédulos. Qual é a atitude que ele tem que ter dentro da igreja, dentro da casa dele. Quais são as palavras que ele precisa liberar e quais as que ele precisa guardar para si mesmo. Ele sabe qual deve ser o comportamento dele quando todo mundo está vendo, mas ele sabe também qual deve ser o comportamento dele quando ninguém está vendo. Porque até quando ninguém está vendo, ele sabe: eu quero agradar o meu Deus, que é o único que está vendo agora. Essa revolução implica em frutificar também, diz o texto, em toda boa obra. Isso faz parte da revolução da graça de Deus em nós, amados. Ou seja, há uma parábola de Jesus, aliás, há um comentário de Jesus quando ele diz: eu sou a videira verdadeira. Se não me engano, está em João 15. Eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Todo ramo estando em mim, sou a videira verdadeira, o ramo principal, não der frutos, o que diz o texto? O meu pai vem e corta, e vai secar. Porque Deus vem a cada um de nós, ramos, eu e você, buscar fruto. Uma vez que nós falamos e declaramos que estamos em Cristo, uma vez que nós testificamos que a nossa vida, o nosso coração é de Deus, nós estamos ligados ao ramo principal, nós estamos ligados a Jesus, nós passamos a usufruir da seiva dele, da vida dele. Deus espera então, uma vez que eu estou nessa condição, que eu dê fruto. Eu não posso me acomodar. Se eu estou recebendo a graça de Deus, quais os frutos que eu estou produzindo? Porque o Pai, Ele vem procurar frutos na nossa vida.
E é algo sério para a gente pensar. Porque ele diz, se ele não encontra, ele corta. E a vida seca. Tudo aquilo que ele recebeu antes se perde. O fluxo não há mais da seiva na vida daquele que simplesmente se tornou um amigo de Deus, que simplesmente se tornou somente um membro de igreja, e simplesmente ele agora é um simpatizante desse meio chamado Evangelho. Na verdade, ele simplesmente diz, isso aqui está muito bom, o ambiente é agradável, gostoso, eu me emociono, eu saio mais leve, eu até enfrento a semana melhor, mas apenas isso. Passa a semana, esse livro fica esquecido, passa a semana, ele não ora nenhuma vez. A igreja ele vai quando dá vontade, quando ele sente que deve ir à igreja. Eu não consigo entender isso. Assim como alguns crentes que procuram, eu estou esperando vontade de me batizar. Como assim? Como vontade de me batizar se Jesus diz que deveríamos ir fazer discípulos, batizando-os em nome do Pai? A Bíblia não diz que a gente tem que esperar sentir um desejo de se batizar. A Bíblia não diz isso. Nisso muitos crentes estão buscando esse desejo há anos e anos e anos. E não obedecem à ordenança de Jesus, que devemos ser batizados. Dentro dessa revolução, amados da graça de Deus, a Bíblia diz que devemos crescer no pleno conhecimento de Deus. Por isso não vamos falar, não vou comentar sobre isso agora, porque vamos tratar mais à frente nesse mês de agosto. Também de sermos fortalecidos. Olha como a graça de Deus é maravilhosa. De sermos fortalecidos com poder, força, perseverança, paciência e alegria. Você está precisando disso na sua vida? Você quer mais disso na sua vida? Você quer viver nessa dimensão, tendo o poder de Deus na sua vida, força de Deus, capacidade de perseverar, de persistir, de continuar, paciência para esperar o tempo de Deus, paciência para suportar as lutas e alegria para ter força para avançar? A Bíblia diz que na graça de Deus você é fortalecido nisso tudo. É um pacote que Deus preparou, tão maravilhoso para a gente, amados. Por isso não aceite se você tem se sentido triste, se você tem estado inconformado com a sua vida espiritual, dizendo, eu não tenho conseguido viver aquilo que eu estou vivendo. Você pode conseguir sim, porque você está na graça de Deus. Está disponível para você ser fortalecido com esses elementos tão importantes para a gente se manter de pé, para a gente suportar as provas, para a gente enfrentar esse mundão sem Deus tão difícil e caótico. Temos coragem para enfrentar os problemas do dia a dia, só pela graça, só fortalecidos por tudo isso. E finalizando, a Bíblia também nos mostra que a graça de Deus implica em nós sermos pessoas gratas. Pessoas gratas. Quem vive reclamando, quem vive se lamentando, quem vive murmurando, ainda não compreendeu a graça de Deus, ainda não percebeu a graça de Deus. Paulo diz, eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. E por que nós só somos contentes quando estamos recebendo bênção? E por que reclamamos tanto quanto nós passamos pelo dia mal? Por que reclamamos com Deus? Por que reclamamos das situações? Por que só perguntamos por quê e nunca para quê? Por que não somos gratos? Quem não é grato é porque ainda não percebeu a graça de Deus. Paulo dizia, Deus, remove esse espinho da minha carne, está doendo demais, arranca, mensageiro do diabo para me incomodar,
Tira, Senhor, tira. Ele orava, ele jejuava, ele participava de campanha e pedia oração para todo mundo e nada. Aí Deus pacientemente, gracioso, vem para ele e diz: Paulo, senta aqui, vamos conversar, vamos bater um papo. Paulo, meu querido, a minha graça te basta. Mamãe, a minha graça te basta. Mas o diabo, ouça, Paulo, a minha graça te basta. Aí o Espírito Santo vai trabalhando no coração de Paulo. Paulo começa a entender. E agora começa a dizer: Deus, ainda mais nas dificuldades é que eu vou confiar. Não vou mais reclamar, não. Esse espinho está doendo, mas eu vou ser grato. Esse espinho é um ataque, mas eu vou dizer: Senhor, a minha vida está sendo atingida, eu estou sofrendo, está doendo, mas Senhor, a minha vida está em Ti. Isso não vai ser capaz de me tirar dessa graça. Isso não vai ser capaz de mudar ou de parar essa revolução que Tu estás realizando na minha vida. Então agora eu entendo que mesmo nas tribulações, é aí que eu vou ser mais grato, é aí que eu vou acreditar que o Teu poder vai se manifestar mais ainda na minha vida. Aí que eu vou entender que é no deserto onde Deus se revela. Porque eu vejo mais milagre no deserto, quando o povo saiu do Egito até Canaã, do que quando o povo estava em Canaã. Enquanto o povo estava no deserto, o maná vinha todo dia. Quando o povo entrou em Canaã, acabou o maná. Então, meu irmão, não tenha medo do deserto, não. Porque é onde você mais vai ver a glória de Deus. Porque ainda lá, a graça de Deus vai estar com você. Ela não te abandonou como algumas pessoas supõem. Será que Deus se esqueceu de mim? Não, pelo contrário. Você está na palma da mão dele, como é que vai se esquecer? Você está todo dia diante dos olhos dele. E sabe de uma coisa? Toda manhã isso aconteceu quando você acordou hoje. As misericórdias do Senhor se renovaram em teu favor. A ceia nos remete a Cristo, ao sacrifício de Jesus, e Cristo nos remete à graça de Deus. Como disse, irmãos, é difícil entendermos essa graça. Queremos muito ainda falar sobre essa graça, mas que você possa sair daqui um pouco mais renovado no entendimento, na compreensão do que Deus está fazendo na sua vida e quem é Deus na sua vida. Nunca questione Deus, sempre diga obrigado, Senhor. Quem somos nós para questionar? Quem somos nós para argumentar contra Deus? Deus é gracioso. Ah, Deus, por que eu não estou sendo abençoado com o meu vizinho que não vai à igreja e que não te serve? Não questione Deus por isso. Deus é gracioso. Não é por mérito nosso. Às vezes o crente reclama do vizinho que prospera mais, mas ele não quer trabalhar tanto quanto o vizinho que trabalha, que corre atrás, faz por onde. O crente ele tem essa mentalidade que tudo vem de bandeja de Deus para ele. Deus abre a porta do emprego, mas ele manda currículo. Ele não vai em uma agência de emprego, ele não procura falar com as pessoas: olha, se você souber de alguma coisa, fala comigo, estou precisando. Não é? Vamos orar. Querido Deus, falar sobre a Tua graça nos leva, Senhor, a refletir, nos leva a pensar, nos leva a nos interiorizar, Senhor, olhar para dentro de nós mesmos e percebemos, ó Deus, que estamos aquém. Percebemos, ó Deus, que ainda temos uma caminhada.
Quantas vezes, ó Deus, nos acomodamos, sentamos à beira do caminho, a vida continua avançando e nós ficamos ali, ó Deus, estagnados, perdendo oportunidades tremendas que Tu tens para nós. Porque enquanto nós não caminharmos, não vamos chegar aos outros pontos que Tu determinaste para a nossa vida, vamos ficar ali e nada vai acontecer. Enquanto não nos lançarmos na Tua obra, Senhor, não veremos resultado, não veremos fruto na nossa vida. Enquanto, Senhor, enterrarmos talentos, não veremos eles serem multiplicados. Enquanto retermos os pães e os peixes, não teremos a oportunidade de entregá-los a Ti para que Tu possas multiplicar e alimentar outras pessoas. Oh Deus querido, faz uma revolução na nossa vida. Começasse uma boa obra, não deixe que nós embarguemos esta obra. Não nos permite, Senhor, caminhar olhando para o passado e sermos crentes saudosistas, nostálgicos, que apenas dizem: no passado eu evangelizei mais, eu era mais fervoroso, eu tinha mais vontade de estar na igreja, eu lia mais a palavra, eu orava mais, mas coisas aconteceram e como eu queria voltar aquele tempo. O que nos impede, Senhor? Somos nós mesmos, Pai. Não tomamos atitudes. Achamos que o Teu Espírito tem que fazer tudo e as coisas acontecerem num passe de mágica na nossa vida. É porque não entendemos a Tua graça. Porque a Tua graça é a melhor causa a abraçar. Eu vejo torcidas de um time de futebol, Senhor, ser mais fervorosos que a gente. Fazemos parte do maior time desse universo, o time do Reino de Deus, com a melhor mensagem que existe nesse mundo, que é a mensagem do Evangelho, que é a melhor causa, Senhor, a abraçar. Nós às vezes estamos tão voltados a nós mesmos, ao nosso egoísmo, querendo apenas o nosso bem-estar, ó Deus, esquecemos de perceber o Teu projeto para nós. Perdoa-nos, ó Deus, e ajuda-nos a olhar mais para Ti e menos para nós mesmos, a olhar para Ti e menos para os problemas, para os montes ao redor da nossa vida, a declararmos mais o Teu poder em nós do que o poder do diabo para tentar nos fazer mal. Faz essa revolução na minha vida, na vida dos meus irmãos, e ajuda-nos, ó Deus, a entender que a Tua graça